Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre toda a sua família. Que bom estarmos aqui nessa terça-feira para adorarmos o nome do Senhor. Eu quero convidá-lo a fazer isso com muita alegria, louvar o Senhor, bendizer o nome daquele que está assentado em um alto, sublime trono. Quero convidá-lo a fazer isso lendo o Salmo 27. Eu quero ler alguns versículos do Salmo 27 para iniciarmos o nosso momento de culto, o nosso momento de devoção a Deus, que diz assim, Salmo 27, Salmo de Davi: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Amém. Até o versículo 5, Salmo de Davi, declarando que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, e por isso não precisamos ter medo de coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor, que estamos na presença dEle para adorá-lo, para bendizê-lo, e nesse momento vamos fazer isso de todo o coração. Quero convidá-lo a orar e depois nós vamos cantar, louvando a Deus com alguns cânticos espirituais. Deus querido, muito obrigado por essa noite tão especial que o Senhor nos dá, com vida, com saúde, depois de um dia de trabalho. Quem sabe, ó Deus, muitos enfrentaram adversidades, dificuldades nesse dia, mas estamos aqui, estamos por causa da Tua bondade, por causa da Tua misericórdia, e queremos Te adorar, queremos bendizer o Teu santo nome, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor receba todo o louvor, toda a gratidão dos nossos lábios, que o Senhor seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Estamos aqui nessa manhã de domingo, Senhor, para te adorar, te exaltar, porque esse é o propósito. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Manda com a gente forte. Se não for para te adorar, para que eu nasci?
estou aqui, sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, Senhor, por quê? Porque estamos aqui, sim, eu quero te adorar, te adorar. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mais uma vez quero convidá-lo à oração. Momento de oração, momento de intercessão, momento de colocarmos diante de Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades. E eu tenho certeza que você está precisando de alguma coisa de Deus. Se você não estiver precisando, você conhece alguém que está. Então esse é o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor em oração, clamando ao nosso Deus que intervenha com poder sobre a nossa vida e sobre a vida de muitos. Quero continuar lendo o Salmo, agora o Salmo 103, versículo 13, que diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aleluia! Nós estamos diante de um Deus que se compadece de nós. Podemos orar, podemos, na certeza de que o Senhor é compassivo, é bondoso, temos a certeza que Ele irá nos responder. Então eu quero convidá-lo à oração, que você nesse momento fique aí em atitude de oração, ore comigo nesse momento. Creia no poder de Deus, creia no poder da oração, que o Senhor manifestará a sua glória em nossa vida e na vida daqueles pelos quais nós estamos clamando. Então vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, crendo, ó Deus, na Tua Palavra, e a Tua Palavra, ó Deus, que nos orienta e nos diz que devemos clamar o Senhor, devemos levar a Ti as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas necessidades, ó Deus, precisam ser apresentadas ao Senhor. E, ó Deus, em obediência à Tua Palavra, estamos aqui agora, clamando, buscando ao Senhor. Nos prostramos, ó Deus, diante do Teu altar de graça, ó Deus, diante do Teu trono de glória, para clamar. Ó Deus, queremos clamar a Ti, por tantas pessoas que sofrem, por tantas pessoas, ó Deus, que estão padecendo, por tantas pessoas que estão enfrentando adversidades. Por isso, nesse momento, ó Deus, queremos clamar por aqueles que estão enfrentando doenças, estão enfrentando tratamentos, que o Senhor tenha misericórdia, que agora o Senhor intervenha nessa vida em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, ordene que essa doença, ó Deus, saia dessa vida e que a saúde seja restaurada. Ó Pai querido, queremos colocar diante do Senhor a vida da Priscila. Ó Deus, que o Senhor esteja visitando-a lá no hospital, esteja, ó Deus, fortalecendo a vida da Tua serva. Mais uma vez clamamos, ó Deus, também pela vida da Glaura, que carece da intervenção divina. Clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja restituindo a saúde completa de muitos irmãos, ó Deus, queridos amigos que passaram, ó Deus, pelo Covid-19, ó Deus, estão curados, mas ainda precisam, ó Deus, a restituição completa da saúde, que o Senhor renove as forças, que o Senhor, ó Deus, tire toda a sequela, que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, os Teus servos e servas. Pedimos por aqueles que precisam, ó Deus, de um milagre financeiro, aqueles que carecem, ó Deus, de uma porta de emprego, aqueles que precisam, ó Deus, de um milagre do Senhor nos negócios, que o Senhor esteja intervindo.
Oh Deus de amor, que 2021 seja um ano maravilhoso, ó Deus, para todos nós, na área financeira. Que o Senhor visite, ó Deus, cada família, cada casa. Ó Deus, que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades. Que o Senhor também, ó Deus, venha curar a nossa alma, o nosso coração, as nossas emoções. Quantas pessoas nesse momento sofrem, ó Deus, estão oprimidas, estão, ó Deus, ansiosas. Ó Deus, tem misericórdia. Que o Senhor venha trazer paz a esses corações, que o Senhor venha trazer um renovo da alegria, da paz que excede todo entendimento. Eu quero te pedir também, oh meu Deus, meu Pai, que o Senhor esteja avivando a tua obra, avivando, ó Deus, a tua igreja, avivando teus filhos, que, ó Deus, possamos ser renovados pelo Senhor. Que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo espalhado na face da terra. Que o Senhor seja glorificado através do teu povo, através de nós, através da tua igreja. Anima o teu povo, fortaleça a tua igreja, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda vamos cantar mais uma canção e logo após estaremos meditando na palavra de Deus. Fique aí conosco, daqui a pouco estaremos lendo a palavra de Deus e meditando nela. E vamos louvar a Deus agora, nesse momento. Direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tem para dar. Abrimos nossas vidas para o receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está. Nós tomamos posse, é nossa herança. Todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para o receber. E nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós. Cante bem forte. Do que o que está bem maior. Maior é o que está
Amados irmãos, eu quero ler o livro de Neemias, capítulo 1, para a nossa meditação nessa noite, que diz assim, primeiro capítulo de Neemias, alguns versículos para a nossa meditação. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Amém. Nessa noite eu quero falar com você, meu amado irmão, um pouco sobre a vida de Neemias, um homem que foi tremendamente usado por Deus. E todo o livro de Neemias demonstra a sua obra, aquilo que Neemias fez. Neemias, ele atendeu um chamado de Deus. E esse chamado que chega de uma forma assim, muito inusitada. Às vezes nós queremos saber o que Deus quer fazer conosco. Às vezes nós queremos saber o propósito para a nossa vida. E nós não nos atentamos com a voz de Deus, com a forma que Deus quer nos falar, ou a forma que Deus se revela a nós. Deus chama Neemias de uma forma muito inusitada, porque ele está na cidadela de Suzã, a mais de 1000 quilômetros de distância de Jerusalém, quando de repente chega alguns de Jerusalém, alguns de Judá, dentre os quais Anani. E ele, Neemias, era nessa época copeiro do rei Artaxerxes. Neemias era um homem de influência. Alguns estudiosos dizem que somente a rainha tinha um poder de influência maior sobre a vida do rei do que o copeiro. O copeiro era aquele que servia o rei diretamente. É aquele que o rei confiava a sua vida. Neemias era esse homem de confiança do rei, esse homem que servia ao rei Artaxerxes, mas de repente ele está lá quando seus irmãos chegam e ele pergunta sobre a situação do povo judeu e aqueles que estavam em Jerusalém. E por que ele faz essa pergunta? Porque Jerusalém tinha sido invadida pelo Império Babilônico, tinha sido levado cativa. E o povo de Israel estava agora cativo, mas Jerusalém estava destruída. O Império Babilônico destruiu completamente os muros de Jerusalém, destruiu o templo do Senhor, e todos que ficaram lá, nem todos foram levados, mas os que ficaram lá estavam em grande miséria. A palavra de Deus nos diz que Anani conta essa situação para Neemias, e a palavra de Deus fala que ele, ao ouvir essas palavras, ele se assenta, ele chora, ele lamenta alguns dias, e não só chora e lamenta, como uma expressão de empatia. Realmente Neemias estava sentindo uma grande tristeza, ele estava inconformado. Mas o mais interessante é que Neemias nem conhecia Jerusalém. Neemias nasceu exatamente na Babilônia. Neemias, apesar de ser judeu, de família judaica, pertencer ao povo de Deus, ele nasce na Babilônia. Ele não conhecia Jerusalém. Mas quando ele fica sabendo da situação do seu povo, dos seus irmãos, a palavra de Deus nos fala que ele fica realmente angustiado, triste, ele chora, ele lamenta, ele tem empatia, ele se importa. E ao se importar, ele começa a clamar a Deus e a orar. Ele começa a pedir direção a Deus. Ele clama a intervenção de Deus. Ele clama a misericórdia de Deus
para com o povo de Judá, para aquele povo que está lá em Jerusalém, para o seu povo, para os seus irmãos. Neemias, ele clama a Deus para que Deus se lembre da sua promessa ao seu povo. Mas sabe de uma coisa extraordinária que acontece. Neemias fica mais ou menos 6 meses em oração, 6 meses buscando a Deus, 6 meses orando e clamando pela intervenção divina. E porque ele ora e jejua incessantemente, porque ele sabe que precisa fazer algo. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu creio que Deus tem nos feito a mesma coisa, tem nos dado a mesma oportunidade. A cada dia tem se apresentado a nós pessoas que têm as suas necessidades. Nós ficamos sabendo de realidades difíceis, famílias que passam por lutas e tribulações, pessoas que estão angustiadas, pessoas que precisam de alento. E todo dia chega a nós notícias ruins. A grande questão para a minha vida e para a sua vida como servo de Deus é que se eu me importo ou não me importo. Porque quando eu me importo, e eu deveria me importar, e porque eu me devo me importar, porque eu devo realmente olhar para as situações adversas, porque o Senhor Jesus me chamou e te chamou para as boas obras. O Senhor tem nos chamado para sermos sal da terra e luz do mundo. Nós realmente fomos chamados para trazer, através do Evangelho da paz, a paz para esse mundo, a salvação para os povos. E é isso que Neemias faz quando ele recebe a notícia. Ele vê que a situação de Jerusalém é precária, as pessoas que estão ali estão em miséria, estão sendo desprezadas. Neemias, ele entende que precisa fazer algo, e de imediato o que ele pode fazer é orar e jejuar. E ele começa a orar e jejuar, ele fica 6 meses em oração e em jejum. Ele clama pela ação de Deus, ele clama pela intervenção de Deus, mas após 6 meses, ele percebe que a resposta para a sua oração era ele mesmo. A resposta da intervenção divina viria através dele. E depois, quando passa 6 meses em oração e em jejum, ele se apresenta diante do rei Artaxerxes, capítulo 2, e ele vai servir ao rei, e ele está triste, e claro, ele está angustiado, ele está realmente preocupado com o povo de Jerusalém, ele não se conforma. E aí ele, quando vai servir o rei fala assim: o que está acontecendo com você? Por que está triste o teu rosto? Por que você está triste se não está doente? Aí o rei fala assim: tem de ser tristeza do coração, tem de ser tristeza da sua alma. Aí a palavra de Deus fala que Neemias, ele treme, ele fica com medo diante do rei. Ele temia ao rei, ao imperador. Mas sabe o que ele fez? Ele ora ao Senhor mais uma vez, olha para o rei e fala assim: ó rei, como eu poderia estar feliz, alegre diante do Senhor, se o meu povo está desprezado, se o meu povo está em miséria? E ali ele vê uma oportunidade que Deus está lhe dando para fazer realmente algo que possa mudar a situação. Neemias começou se colocando à disposição de Deus, em oração, em clamor, clamando a Deus pela intervenção. E ele percebe que ele mesmo é a resposta da oração. E ele, diante do maior imperador da época, ele diz a situação real do que está acontecendo com Jerusalém. E Deus toca no coração daquele rei para fazer com que Neemias volte e caminhe numa viagem de mais de 1000 quilômetros para reedificar os muros de Jerusalém, para organizar Jerusalém. Mas a luta de Neemias não termina, porque ele faz essa viagem, ele chega em Jerusalém, ele fica ali alguns dias em oração, observando e vendo o que precisa ser feito.
e realmente ele conclama o povo para a reforma do muro. Inimigos se levantam contra ele, tentam matá-lo, tentam desanimá-lo, mas ele persevera. E por quê? Porque ele sabe que Deus está usando-o para uma grande obra. Deus está usando Neemias para trazer restauração sobre Jerusalém. E a restauração de Jerusalém é muito mais do que reconstrução de muros, mas sim também, simbolicamente, uma restauração espiritual para Jerusalém, para o povo judeu. E Neemias, quando termina de construir os muros, ele chama Esdras, o sacerdote, e ele convoca o povo para ler a palavra de Deus, para buscar a Deus, e ali eles fazem uma renovação da aliança com Deus. Eles prometem, eles juram a Deus de servi-lo novamente. E Neemias, ele passa de copeiro do rei para um construtor, e passa de construtor para governador. Neemias, ele está habilitado, mas habilitado por Deus para fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Enquanto copeiro do rei, ele foi fiel em servir aquele rei. Enquanto Deus o chamou para reconstruir os muros, ele foi fiel como um construtor, um homem com estratégias, um homem com seriedade, um grande líder. Mas Deus o chama agora para ser governador, para realmente governar sobre o povo de Jerusalém. E uma grande mudança, uma grande transformação aconteceu em Jerusalém, em Israel. Meu amado irmão, eu quero meditar com você nessa noite o que eu e você podemos fazer, como Neemias fez, quando nós nos colocamos diante do Senhor. Porque motivos nós temos para colocar não somente a nossa vida, mas a vida de muitas pessoas diante do Senhor. A cada dia, causas estão sendo apresentadas para nós. A cada dia vemos pessoas necessitadas, pessoas carentes, tanto fisicamente, financeiramente, quanto espiritualmente. Pessoas que necessitam de coisas materiais, mas também pessoas que necessitam de alimento espiritual. A grande questão minha e sua, que nós precisamos resolver hoje, em nome do Senhor Jesus, é se temos a certeza que fomos chamados por Cristo para sermos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que realmente estabelecer no nosso coração se seremos agentes de bênçãos de Deus nessa terra, para a transformação de milhares de vidas. Porque como Neemias, quando se apresentou uma oportunidade de ajudar, ele viu uma necessidade e ele se colocou à disposição. Eu e você temos que ter, meu amado irmão, minha amada irmã, a mesma disposição de Neemias. Esse texto está aqui nas Sagradas Escrituras para nos ensinar como nós também devemos fazer diante de Deus. Neemias, ele viu uma oportunidade, uma necessidade, e ele se colocou diante de Deus em oração, em jejum. Ele realmente ficou ali 6 meses buscando ao Senhor, porque sabia que Deus poderia realmente usar alguém, ou algo, para mudar a situação de Jerusalém. No fim desse tempo, ele descobriu que ele era a resposta de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós somos a resposta de Deus. Para muitas pessoas que estão sofrendo, para muitas pessoas que estão necessitadas, eu e você somos a resposta de Deus. Nós precisamos imediatamente parar de preocuparmos somente conosco. Ultimamente, quem sabe, nós estamos preocupando demais somente conosco, com aquilo que eu vou ter, com aquilo que eu preciso fazer para a minha casa, para a minha família, o dinheiro que eu preciso ganhar, a saúde que eu preciso ter. Enquanto isso, milhares de pessoas estão à nossa porta necessitando, carentes de uma intervenção. Nessa noite eu gostaria que você, como Neemias, se colocasse diante de Deus.
colocasse-se diante de Deus em oração, em jejum, pedindo a Deus para te mostrar, como Neemias pediu, algo que pudesse ser feito, porque realmente algo precisa ser feito. Tem muita coisa a ser feita, e às vezes nós oramos, nós clamamos a Deus por intervenção divina, e Deus sempre está sinalizando que nós somos a resposta às nossas orações. Deus quer nos usar, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar aquilo que você tem, ainda que seja tão pouco, ainda que você tenha pouca habilidade, Deus quer usar o que você tem. Deus quer usar você como você é. Deus tem um plano maravilhoso e Ele vai executar através da sua vida, através da minha vida. Mas nós precisamos fazer como Neemias, nos colocar à disposição de Deus. Nós precisamos fazer como Isaías, quando Deus falou, a quem enviaremos? Isaías disse, envia-me a mim, eu estou pronto para ir. Nós precisamos fazer como Moisés, quando ele joga o seu cajado, e o cajado se torna numa serpente, e ele toma de novo, e aquela serpente se transforma em cajado novamente, Deus mostrando que quando aquilo que nós temos nas mãos, nós colocamos à disposição de Deus, Deus faz o milagre. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, eu creio que Deus esteja nos chamando para realmente sermos o consolo para a vida de muitas pessoas. Deus tem chamado a mim e a você para sermos a resposta de oração de muitos. Deus tem nos dado o seu Espírito, Deus tem nos habilitado, e Ele sempre nos dará tudo aquilo que precisamos para cumprir o seu chamado. É assim que o Senhor Jesus ensina seus discípulos na multiplicação dos pães, que tem ali realmente 5 pães e 2 peixinhos. Mas quando aqueles 5 pães e 2 peixinhos são colocados nas mãos do Senhor Jesus, o milagre acontece. Os discípulos pegam aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e aqueles 5 pães e 2 peixinhos podem alimentar milhares de pessoas. O Senhor Jesus está ensinando para os discípulos que eles são a resposta de Deus para esse mundo caído. Nós realmente somos a resposta de Deus, porque nós temos a palavra de Cristo. Nós temos o Espírito Santo que age através de nós. Nós temos realmente um chamado de Deus para abençoar as nações. Por isso, nessa noite, eu quero mais uma vez conclamar você, para que você se coloque, meu amado irmão, minha amada irmã, à disposição de Deus, à disposição de Cristo, para executar a obra do Senhor. Tenho certeza absoluta que a cada dia você fica sabendo de uma situação nova, de um problema novo, de alguém que está necessitado, de alguém que precisa de um alento. Você sabe disso. A cada dia você tem ouvido isso. Algumas pessoas têm trazido notícias para você. O que eu e você precisamos fazer, o mesmo que Neemias fez. Primeira coisa, nós precisamos nos importar. Você precisa se importar, porque Cristo se importou com você. Cristo se importou comigo. E por isso eu devo me importar com o próximo. Eu fui alcançado pelo amor de Deus, e por esse mesmo amor que agora está em mim, eu devo alcançar outras pessoas com o mesmo amor. Eu preciso me importar, eu preciso com fé clamar a Deus, sabendo que Deus é poderoso para mudar qualquer situação, e eu preciso estar preparado para que eu mesmo seja essa resposta de oração. Deus quer me usar, Deus quer te usar. Que nesse ano de 2021, eu e você possamos realmente abrir o coração, pedir ao Espírito Santo de Deus para que nos abra os ouvidos, para que possamos ouvir o chamado de Deus. Abra os nossos olhos espirituais para podermos enxergar as necessidades. E que o Espírito Santo de Deus nos enche de poder para podermos fazer algo tão extraordinário
quanto Neemias fez para com Jerusalém. Que o Senhor Jesus me abençoe, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus encha o teu coração, que nesse ano de 2021 você seja usado extraordinariamente pelo Espírito Santo de Deus para trazer alento, para trazer paz, para trazer alívio ao coração de muitas pessoas. Que famílias inteiras sejam abençoadas por Deus através da sua vida, meu amado irmão. Deus já tem te dado tudo o que você precisa para fazer a obra dele. Você só precisa colocar à disposição de Cristo. Que você não venha inventar desculpas, que você não venha se esquivar-se da sua responsabilidade, mas que você venha colocar-se diante de Deus, e Deus realizará coisas grandiosas através da sua vida. Eu quero orar com você, para que o Espírito Santo de Deus possa te encorajar, te fortalecer, te dar graça, e que você possa ser usado pelo Espírito Santo de Deus de forma extraordinária. Deus querido, Pai amado, nessa noite eu quero clamar mais uma vez, pela vida, ó Deus, desse meu irmão, dessa minha irmã, que está agora participando do culto conosco, e essa palavra é para nós. Ó Deus, nessa noite em que estamos cultuando ao Senhor, ó Deus, muitas pessoas estão carentes, muitas pessoas, ó Deus, estão como aquelas pessoas lá de Jerusalém, largadas na miséria, sendo desprezadas, ó Deus, sofrendo. E ó Deus, nós sabemos dessas situações. Que o Senhor nos faça ter o mesmo coração de Neemias, que possamos, ó Deus, ter empatia, que possamos realmente nos importar, que possamos nos mover em direção, ó Deus, a essa ajuda, a esse cuidado, e que nós possamos começar pela oração, pelo clamor, e que nós possamos ser a resposta de Deus a essas orações. Use os teus servos, use as tuas servas, para serem refrigérios, ó Pai, para tantas pessoas. Ó Deus, usa-nos para cuidar de vidas, que pessoas possam ser transformadas, que realidades possam ser mudadas através de nós. Ó Deus, por isso usa-nos, ó Pai. Neste ano de 2021, queremos ser usados pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, faça isso em nós, faça isso na Igreja da Barra, faça isso, ó Deus, na vida de cada um dos membros da Igreja da Barra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor Jesus te abençoe, que te dê uma semana extraordinária, que você possa, em nome de Jesus, estar sempre atento à voz de Cristo, e que você possa obedecê-lo, e que você seja instrumento de bênção para muitas vidas nessa semana, em nome do Senhor Jesus. Quero te ver, se Deus quiser, domingo de manhã, às 9 da manhã, no culto online. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê uma semana cheia da bênção e da graça do Senhor Jesus. Fique com Deus e até lá, até domingo, se Deus assim nos permitir. Amém e amém. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, nós estamos aqui